Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga, sejam muito bem-vindos ao canal da J-League Insider e ao final da rodada 32 da J-League de 2024. Ou seja, a partir de agora faltam 6 partidas para o final do campeonato japonês na edição do ano de 2024. Temos a confirmação do Sanfrecce Hiroshima como líder, temos uma grande partida do Kawasaki Frontale, mais uma decepção do Kashima Antlers e o Vissel Kobe agora o novo vice-líder. São os 4 jogos que eu separei para a gente conversar um pouco. Então, antes da gente começar as análises, peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar também o seu comentário. A partir de agora, quem você acha que vai ser o campeão da J-League, tá bom? Então a gente começa falando justamente do jogo de ontem, né? Do jogo de ontem que eu estou gravando no sábado. Ontem, sexta-feira, nós tivemos então o Kawasaki Frontale recebendo o Albirex Niigata. Foi o único jogo dessa sexta-feira, o Friday Night J-League, né, que eles chamam esse jogo que acontece nas sextas-feiras à noite lá no Japão, que acontece na sexta-feira de manhã aqui pra gente. E o Kawasaki Frontale goleia o Albirex Niigata por 5-1, uma grande partida do Kawasaki Frontale, relembrando os bons momentos do Frontale e uma excepcional partida do Erisson, né? E para você que acompanha as redes sociais já sabe que o Erisson foi o nosso jogador da semana, foi o melhor jogador dessa 32ª rodada. O jogo começa muito bem com o Kawasaki Frontale pressionando o Albirex Niigata e numa jogada de contra-ataque, o Marcinho usando a velocidade que ele tem, né, o ponto forte do ponta brasileiro, leva para a linha de fundo, mas é derrubado pelo Ryosuke Kojima, que é o goleiro da equipe do Albirex Niigata, e o juiz marca pênalti. O Erisson bate mal, mas ele dá sorte do Kojima não estar inteiro no lance e a bola pega no braço do Kojima, mas acaba entrando da mesma maneira. O Kawasaki Frontale abre 1-0. O jogo continua, o Erisson muito bem, disputando bolas, brigando, sendo realmente o Erisson que a gente está acostumado a ver, tanto no Botafogo quanto no São Paulo. A El Toro mesmo, né, brigando, usando a sua força física contra os zagueiros. E é uma vantagem que o Erisson tem, né? A gente sabe que a maior parte dos japoneses não é tão forte fisicamente, né? É algo relacionado à própria etnia, né, a própria genética do povo japonês em comparação com outros povos. A gente sabe que força física geralmente não é muito com os asiáticos, mas e isso é a vantagem do Erisson, né? O Erisson ele continuou indo, continuou jogando muito bem, brigando, pressionando e não à toa consegue ajudar no segundo gol, né? Ele que rouba a bola vai parar com o Akizaka. O Akizaka trabalha muito bem, né? A aproximação do Akizaka volante, do Marcinho ponta, do Erisson centroavante, o trabalho de bola principalmente entre o Marcinho e o Erisson e a movimentação do Akizaka para passar por trás da zaga e marcar o segundo gol, um gol muito bonito, um gol trabalhado, que amplia o Kawasaki Frontale no jogo. O Erisson continua brigando e é assim que ele marca o terceiro gol, né? Ele briga dentro da área de novo e consegue achar um chute já no segundo tempo que não tem chances para o Kojima. O quarto gol sai com uma assistência do Erisson, se a gente pode dizer assim, né? Ele rouba a bola e a bola acaba sobrando para o Yamada, para o Shin Yamada, e o Shin Yamada consegue fazer o gol. E o quinto gol é um passe do Erisson de cabeça, ou seja, além dos 2 gols que ele marca no jogo, ele participa da jogada do segundo gol e ele dá assistências para os 2 gols do Yamada. Então, inevitavelmente, o Erisson, o jogador da rodada, e muito legal, né, que o Erisson esteja reencontrando a boa fase, né? Ele começou a passagem dele pelo Frontale muito bem, marcando 6 gols em 5 jogos, ajudando o time na Champions Asiática, ajudando o time num bom começo da J-League, ajudou o time na Supercopa do Japão, que o Kawasaki Frontale ganhou esse ano. Então o Erisson indo muito bem e a gente fica feliz de ver o Erisson jogando bola, né? Ele não teve um grande momento no São Paulo com lesões e eu como São Paulino gostava bastante do Erisson, né? Achava ele um grande centroavante, um grande reserva para o Caleri. Fiquei triste realmente que o São Paulo não conseguiu concretizar a negociação porque eu gostava bastante do Erisson.
E agora no Kawasaki Frontale fico muito feliz de ver o Erisson voltando a jogar bem, reencontrando seu futebol. E espero que ele fique no Kawasaki Frontale por mais alguns anos, né? Espero que ele consiga fazer no Japão o que o Leandro Damião fez antes dele, né? Ele que herda a 9, que era do Leandro Damião. Então eu espero que o Erisson consiga realmente fazer boas temporadas lá no Japão e que ele fique bastante tempo na J-League, porque é muito importante e é um jogador muito importante. Acho que vai fazer boas temporadas e espero mesmo que ele consiga também fazer uma Champions Asiática muito boa, né? Então fico muito feliz de ver esse momento do Erisson. E do Albirex Niigata fica uma partida desorganizada na defesa, né? Basicamente, se você pega o vídeo dos melhores momentos, né? Porque esse jogo não foi transmitido para o Brasil, então você não vai achar esse jogo completo lá no canal da J-League. Se você pega o vídeo de melhores momentos, né? Você vai ver que o jogo foi muito pautado em um ataque do Frontale. O Jung, né, o goleiro sul-coreano da equipe do Kawasaki, quase não foi exigido durante o primeiro tempo. No segundo tempo foi um pouco mais exigido, tanto que ele é o melhor goleiro da rodada, mas basicamente por algumas poucas defesas e muito boas defesas. Mas não foi um jogo que o Albirex Niigata atacou tanto, né? A gente falou na semana passada da vitória do Vissel Kobe, justamente sobre o Albirex Niigata, e como o Niigata conseguiu igualar o jogo em algum momento contra o Vissel Kobe, que naquele momento era o terceiro colocado. Então, não foi o mesmo Albirex que a gente viu, né? Não foi aquele Albirex que dominou o Matida Zélvia na Copa da Liga, não foi aquele Albirex que igualou o jogo contra o Vissel Kobe. Foi um Albirex um pouco mais fraco, um pouco mais frágil. E principalmente justamente pela força física do Erisson, que impediu muitas jogadas de começarem na defesa, né? O Erisson foi o inferno na defesa do Albirex e também méritos ao Toroniki que conseguiu escalar essa equipe para anular as principais peças da equipe do Albirex Niigata, né? Então é muito importante essa vitória e que coloca o Kawasaki Frontale agora na 11ª colocação, já um pouco mais afastado ali do bololô da zona do rebaixamento. E é muito importante porque, como a gente vai falar a seguir, o Shannon Belmari, né, venceu o Kashima Antlers e conseguiu subir um pouco na tabela. Então essa briga pelo rebaixamento vai ficando cada vez mais intensa. E é bom que o Kawasaki Frontale comece a vencer nesse momento para se distanciar dessa briga, para estar presente na próxima J-League, na próxima primeira divisão, um clube do tamanho do Frontale, 4 vezes campeão nacional. Falando então um pouco também de Shonan Belmari 3, Kashima Antlers 2, mais um vacilo do Kashima Antlers, né? O segundo turno do Kashima não é bom. Eu coloquei o Kashima como um dos prováveis candidatos ao título, né? Aquele time que estaria brigando pelas competições asiáticas, mas agora já está distante. São 9 pontos separando o Kashima do terceiro colocado, né? Que em teoria seria o classificado para a Champions League 2. Não está mais na Copa do Imperador, foi eliminado pelo Vissel Kobe, então todas as chances de disputar uma competição asiática basicamente moram em talvez o Sanfrecce Hiroshima vencer a Champions League 2 e garantir mais uma vaga para a Champions League Elite, né? Uh, eu ainda não entendi muito bem o regulamento de como funcionaria, por exemplo, se o Sanfrecce for campeão da Champions League 2 e campeão da J-League, eu não entendo ainda se uma vaga da Champions League Elite abriria para o terceiro colocado da J-League e o quarto colocado iria para Champions 2. Eu ainda não captei muito bem essa distribuição de vagas. Mas a única chance então do Kashima Antlers basicamente seria torcer pro Sanfrecce vencer a Champions League 2 e que essa vaga fosse herdada pelo Kashima Antlers, senão é mais um ano fora de competições asiáticas. E é um ano que começa muito bom, mas que o Kashima vai tropeçando, vai acumulando tropeços. E agora ele perde para um time que estava na 17ª colocação, ou seja, na entrada da zona de rebaixamento, e que não vinha fazendo bons jogos, né? Se a gente avaliar o momento do Shonan Belmari, a gente não via bons jogos feitos pela equipe de Hiratsuka.
Depende muito do Satoshi Tanaka, né, que é o volante, um dos principais jogadores dessa equipe. Depende muito, às vezes, de um bom jogo do Lukian lá na frente. Depende muito da sua defesa para não sofrer gols. E acaba sofrendo 2 gols nesse jogo, né? 2 gols do Kimito Nono, que também vem numa crescente, é um dos principais jogadores desse Kashima Antlers e acho que é um cara de muito futuro, que dá para o Kashima Antlers investir. É um lateral que consegue apoiar bastante, não à toa vem fazendo gols atrás de gols. Acho que na rodada passada ele tinha feito mais um, então 3 gols em 2 jogos são números excelentes, principalmente para alguém que está jogando na lateral. Então essa equipe do Kashima Antlers está realmente com uma dificuldade de marcar. O jogo começa com o Shonan Belmari, inclusive, abrindo o placar, e o Kimito Nono ele vai empatar o jogo. Né? O Kashima Antlers consegue a virada, mas depois toma 2 gols em sequência. Então, mais um jogo onde a defesa também do Kashima Antlers, que é algo que a gente já vem falando na página, vocês que estão acompanhando sabem, a gente vem falando um pouco de como essa defesa tá inconstante, tá difícil de manter uma regularidade. Então, mais um jogo ruim do Kashima Antlers na parte defensiva e o que afasta ele das competições europeias, das competições asiáticas, perdão. Então, nas competições continentais, o Kashima Antlers poderia realmente encontrar de novo a sua boa forma. E é um clube que terminou a primeira parte do ano como vice-líder, né? Se a gente for lembrar, a disputa pelo título, quando termina o primeiro turno, tá entre Kashima, o Machida e o Gamba Osaka, né? E a gente vê que o Gamba e o Kashima, que se reforçaram bem até, não estão conseguindo entregar nesse segundo turno. Então, acho que é algo que dá para a equipe técnica começar a observar, começar a entender por que essa defesa não está funcionando tanto, como que isso dá para ser corrigido, mas acho que pelo menos para esse ano é tarde. O Kashima não consegue mais disputar o título e o Kashima não consegue disputar mais competições nas competições asiáticas, perdão, as competições continentais, ao meu ver. Então eu acredito que para a próxima temporada, sim, o Kashima tem um elenco base, tem um bom ataque, tem um bom treinador, se ele se mantiver, e consegue chegar a alcançar grandes coisas, mas precisa se reforçar na defesa. Quem assume a vice-colocação, que era do Kashima Antlers, é o Vissel Kobe, que vence por 1-0 o Urawa Reds, gol do Yoshinori Muto. Um jogo um pouco abaixo também das duas equipes, mas um jogo que o Maciej Scorza vai tentando pegar esse elenco, né? Um elenco totalmente diferente do que ele deixou no começo do ano. Então, o Maciej Scorza vai tentando encontrar nova posição para esse elenco, novas formas de jogar e de encaixar esse elenco no seu estilo de jogo, mas não é um jogo bom do Urawa Reds, né? Não é uma temporada boa do Urawa. E mais uma vez, em falhas defensivas, o Urawa acaba entregando o ouro para o seu adversário, e dessa vez um adversário muito mais forte do que ele, né, com um elenco já junto há bastante tempo, é o atual campeão dessa competição, e o Yoshinori Muto, que vem numa crescente depois da lesão, marcando mais um gol, garantindo mais uma vitória para o Vissel Kobe, garantindo que o Vissel Kobe agora assuma a segunda colocação dentro do campeonato japonês e vá para possivelmente mais uma Champions League Elite, né? Então, mais uma boa temporada do Vissel Kobe, mais um ano que o Vissel Kobe vai disputando o título, mostrando que o trabalho do Takayuki Yoshida é muito bom. E a gente fala sempre, né, daquele trio ofensivo. Você se vê o vídeo da rodada passada, você vai ver que eu falei muito desse trio ofensivo de Yoshinori Muto, Yuya Osako e Taisei Miyashiro. A movimentação desses três está sendo muito interessante. E é como eu falei, o Osako, mesmo ele já tendo mais de 35 anos e já estando na parte final da sua carreira, ele como um grande líder desse elenco, ele entende que ele precisa fazer uma outra função até para permitir com que o Taisei e com que o Yoshinori Muto consigam adentrar a área para finalizar. E é assim que a maioria dos gols nesse segundo turno do Vissel Kobe estão sendo construídos. Numa movimentação muito interessante do Yuya, que sai da área, vai buscar a bola,
ele serve como um armador desse time, né? Ele que usa a camisa 10 e sempre foi centroavante, agora ele vai atuando mais como um camisa 10 mesmo. E quando o Miyashiro consegue vir de trás, o Yuya tá ali para tentar finalizar. E foi essa mais ou menos a dinâmica do jogo, né? Com o Vissel Kobe fazendo essa movimentação, uma movimentação muito organizada, que com certeza é muito bem trabalhada pelo Takayuki Yoshida nos treinamentos. E mais uma vez o Vissel Kobe consegue uma vitória importante que o coloca agora na segunda colocação. E o coloca na segunda colocação, muito com mérito, com um futebol bem construído, entendendo as deficiências do seu elenco e trabalhando para que essas deficiências sejam sanadas sem precisar ir ao mercado. Tudo bem, o clube trouxe de volta o Ryota Morioka, mas não está precisando tanto, né, do seu, entre aspas, ídolo, né, o filho pródigo que volta para casa depois de tantos anos de Europa, mas não precisa tanto dos jogadores que foram contratados agora, né, dos poucos jogadores que foram contratados na janela de inverno. Então a gente precisa janela de verão para eles, né, inverno para a gente. Então a gente precisa ver e dar o crédito ao trabalho do Takayuki Yoshida que vai conseguindo implantar a sua visão, né? Já é do ano passado e do ano passado ele já tinha um pouco dessa do que a gente consegue ver dentro de campo, né? Mas agora principalmente com a chegada do Miyashiro e essa preparação para o Miyashiro ser o sucessor do Osako, ele precisou reinventar e precisou fazer algumas alterações, até mesmo de ordem tática, e que vão se mostrando dando muito certo. E o Vissel Kobe atinge a segunda colocação muito pela derrota também do Machida Zhelvia. Né? O Machida Zhelvia perde para o Sanfrecce Hiroshima e perde de vez a liderança. Se a rodada começa com os dois clubes com 59 pontos e só diferentes no saldo de gols, né? Com o Hiroshima um pouco à frente no saldo de gols, agora o Sanfrecce assume de vez a liderança e mais um grande jogo do Sanfrecce Hiroshima. Né? Mais um grande jogo que a tática do Michael Skibbe funciona. E basicamente ninguém consegue contragolpear essa tática do Michael Skibbe. E isso está me fazendo crer que o Sanfrecce tem condições sim de ser não só campeão japonês, mas campeão asiático, né? Campeão da Champions League 2. Muito por conta dessa tática. Você pode voltar a vários vídeos que a gente fala do Sanfrecce, você vai ver eu explicando mais dessa tática. Mas o primeiro gol ele é construído justamente com o Mutsuki Kato saindo da área, né? Tava o Kato e o Arslan de novo. O Mutsuki Kato sai da área, dá espaço na ala para que o Nakano consiga fazer o cruzamento e o Gonçalo Paciência com a grande colocação dele dentro da área, né, essa presença dentro da área, consegue passar a linha de defesa, se adiantar a linha de defesa do Matida que estava totalmente desatenta e concluir a gol tirando completamente qualquer chance do Koseitani fazer a defesa. Mais uma vez a movimentação ofensiva do Sanfrecce Hiroshima vai mostrando que é o diferencial dessa equipe. E não foi só isso, né? O Mutsuki Kato e o Arslan trabalhando juntamente com o Higashi e com o Nakano nas alas. A gente vê também toda uma construção pelo centro, feita pelo Kawabe, né? O Kawabe está assumindo muito essa posição de armador, de construir as jogadas, e o Kawabe está fazendo muito essa distribuição, conseguindo olhar para quem está livre, quem tem mais condição de realizar a jogada. O Kawabe sempre foi um jogador muito inteligente. É uma pena que a carreira dele na Europa não decolou e que a última temporada dele no Standard Liège da Bélgica não tenha sido tão proveitosa, muito pelos problemas financeiros que a 777 deixou no Standard Liège. Mas a volta dele ao Sanfrecce Hiroshima mostra que ele ainda tem condições, inclusive, de talvez frequentar a seleção japonesa, né? É um meia muito pensador, é um meia muito criativo e que consegue aparecer como um elemento surpresa para fazer a finalização. Muitas jogadas, inclusive, foram construídas para que quem finalizasse não fosse o Gonçalo Paciência, fosse o Kawabe. E, inclusive, o segundo gol do Kato é construído de uma maneira onde o Kawabe vai orquestrando tudo, mesmo que ele esteja sem a bola, né? E aí o Mutsuki Kato mais uma vez aparecendo dentro da área, colocando a sua velocidade para jogo e agindo como um elemento surpresa, né? Para que conseguisse marcar o gol e aumentar a vantagem.
Foi um jogo abaixo do Matida, é verdade. Mais uma vez a defesa do Matida não funcionou. Mais uma vez a defesa do Matida não conseguiu encontrar o seu adversário dentro de campo. Muito por essa movimentação também, que o Michael Skibbe, obviamente, já treina há bastante tempo. E também foi um jogo que, embora tenha conseguido algumas construções, faltou um pouco a presença do Shota Fujio, né, o camisa 9 da equipe do Matida Zelvia, que vinha marcando muitos gols, mas agora está numa fase de baixa, muito também pela falta de criatividade do seu meio de campo, mas sempre que a bola chegava perto da área do Sanfrecce, a defesa se posicionava muito bem e quando a bola conseguia chegar no gol, esbarrava no excepcional Keisuke Osako, na minha opinião, assim, o disparado melhor goleiro dessa temporada, juntamente inclusive com o Koseitani e com o Matheus Vidotto, acho que são os três principais goleiros dessa temporada da J-League, e chegar no ótimo goleiro da seleção japonesa, né, no ótimo Keisuke Osako, é muito difícil de você furar essa defesa do Sanfrecce Hiroshima, que na minha opinião é um time completo, né? Tem grandes jogadores em todas as posições. Quando você vai observar a seleção da semana, por exemplo, você vai ver que tem o Tsukasa Shiotani na zaga, tem o Shuto Nakano pela ala direita, o Gonçalo Paciência na área. O trio ofensivo é muito importante, com o Mutsuki Kato, com o Togai Arslan e com o Gonçalo Paciência. O Hayato Kawabe no meio de campo. Já falamos do Shiotani, mas também tem a outra linha de zaga, tem o Naoto Arai no banco de reservas, então é um elenco muito completo. Tanto que consegue no segundo tempo tirar o Gonçalo Paciência e não perder a presença diária, porque ainda tem o Douglas Vieira que entrou e tem o Sotírio que entrou, né, o atacante do Chipre. E todos eles têm uma grande presença diária, só que não estavam conseguindo concluir tanto a gol por conta de algumas deficiências que a equipe tinha, mas que agora com o Gonçalo Paciência sendo um jogador, inclusive com essa presença, mas também bem móvel, acho que o Sanfrecce Hiroshima ganha muito e ganha aquele 9 que tanto buscou. Não à toa, desde que começa o segundo turno, o Sanfrecce Hiroshima é o líder disparado da J-League, né? Nesses jogos, desde a 19ª rodada, o Sanfrecce Hiroshima é o time com melhor aproveitamento, juntamente inclusive com o Vissel Kobe e com o Kyoto Sanga. Né? Mais disparado o Sanfrecce à frente. Não à toa ele sai de sexto lugar para assumir a liderança agora na 32ª rodada. Então é uma grande disparada e que vai colocando certamente o Sanfrecce Hiroshima como o principal candidato ao título. Título esse que não vem desde 2015, né? A gente lembra que o começo da década de 2010 foi muito boa para o Sanfrecce, consegue vencer a J-League em 2012, consegue vencer em 2013 e aí em 2015 vence mais uma vez, então 3 títulos em 4 anos. Teve o título de 2014 que foi do Gamba Osaka, e depois passa um tempo brigando lá em cima, mas não brigando pelo título. Agora como um dos principais candidatos e com uma janela muito boa, né? O Arslan, o Gonçalo Paciência, o Naoto Arai, o próprio Hayato Kawabe. O Michael Skibbe foi muito bem para montar esse elenco e para montar algo que se encaixasse na estratégia dele. Então, não à toa, o Sanfrecce Hiroshima, na hora que a gente for fazer uma seleção da temporada, vai dominar, vai ter grandes jogadores ali presentes e vai ter, obviamente, o Michael Skibbe como o principal treinador da temporada. Ele que revolucionou essa equipe do Sanfrecce Hiroshima e jogando diferente das outras equipes, né, com a linha de 3 e com aqueles dois pontas virando 2 meias, abrindo espaço para os dois alas também participarem do ataque, fazendo com que o time ataque com 5, 6 jogadores, basicamente sendo mortal perto da área adversária. Então a gente termina a 32ª rodada e eu vou abrir a tabela aqui para vocês porque a gente teve algumas mudanças significativas. A gente tem então o Sanfrecce Hiroshima liderando agora com 62 pontos, o Vissel Kobe é o segundo com 61 e o Matida Zelvia cai da primeira para a terceira colocação agora com 59 pontos. A distância para o quarto colocado é grande, então o Matida ainda consegue se manter dentro das competições asiáticas. O Kashima Antlers em quarto e o Gamba Osaka em quinto tem 50 pontos. O sexto colocado é o Tóquio Verde, que empatou nessa rodada justamente com o Gamba Osaka. Uma grande campanha do Tóquio Verde, né? A gente já falou aqui e eu espero poder falar mais do Tóquio Verde. Fico muito feliz, inclusive, que a campanha seja de sexto lugar. A gente que viu o Tóquio Verde investindo menos
no começo da temporada achava que o Verde ia bater e voltar para a segunda divisão, e não, o time foi muito bem armado, muito bem construído, e tanto que está na primeira parte da tabela, e se o Kashima estivesse um pouco mais colado, a gente poderia dizer que estaria brigando justamente por competições europeias, né, se o Matida Zelvia não tivesse tão disparado do Kashima. Mas tá ótimo para a primeira temporada de volta depois de mais de 10 anos ausente da primeira divisão. O FC Tóquio está em sétimo, que venceu o Yokohama Marinos fora de casa, boa vitória. Nagoya Grampus na oitava colocação. Cereço Osaka, que começou a decepcionar bastante junto com o Kashima, dessa vez na nona colocação com 42 e o Marinos em décimo com 41. Quem assume a 11ª colocação é o Frontale, que agora tem 40, juntamente com o Avispa, que empatou na rodada com o Sagan Tosu. O Urawa Reds está em 13º, 39 pontos, junto com o Albirex Niigata também 39. O Kyoto Sang é o 15º com 38. O Kashiwa Reysol agora cai para a 17ª colocação, é ultrapassado pelo Belmari, os dois com 35, o Belmari na frente pelo saldo de gols. E aí a zona do rebaixamento com o Iwata 32, o Hokkaido Consadole Sapporo numa grande recuperação, inclusive, ganhando do Kyoto Sanga nessa rodada, chega a 29, ou seja, chega na briga para tentar escapar. A gente que considerava o Consadole Sapporo morto na primeira parte da temporada, era o lanterna disparado, agora consegue uma recuperação e vai tentando sair dessa incômoda zona do rebaixamento. E quem basicamente rebaixado é o Sagan Tosu com 25 pontos, já 10 pontos da primeira colocação fora da zona do rebaixamento, e que não vence há 5 jogos, né? Não vence há mais de 5 jogos, e é um time que a gente parou de ver o futebol sendo produzido, né? Perdeu muitas peças ao longo da janela, e não é um time que está agradando, né? Não só o seu torcedor, não só a mim, não só a quem observa os jogos do Sagan Tosu. Parece que o clube de Saga vai acabar sendo rebaixado para a segunda divisão e parece que vai ser o primeiro rebaixado para a segunda divisão. Próxima rodada, então, né, a gente vai ter uma pausa para a data FIFA, onde a gente vai ter o Japão enfrentando a Arábia Saudita e a Austrália. Né? Então a gente vai ter essa rodada agora a rodada 33 no final da próxima semana e uma pausa para a data FIFA. Na quarta-feira tem o Derby de Osaka que foi atrasado devido àquele tufão que passou, né? Vários jogos da 29ª rodada foram atrasados. Um deles era o Derby de Osaka. Então na quarta-feira, 7 horas da manhã, a gente vai ter Cerezo contra Gamba, ok? A gente vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like e deixar o seu comentário. Mais uma vez eu pergunto, quem vai ser o campeão da J-League de 2024, na sua opinião? E eu aguardo vocês aqui no canal. Até um próximo vídeo. Valeu e bom fim de semana para todo mundo.